Sabemos que muitas regiões da Terra tentam buscar sua independência e acabam tendo esses movimentos reprimidos e não são reconhecidas. Entretanto, há casos de países independentes que, mesmo fazendo parte das Nações Unidas, não são reconhecidos por outras nações. Ou seja, eles existem para uns, mas para outros não. E são exatamente esses que veremos hoje. E eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das Curiosidades. Israel e Palestina. Bom, vamos começar logo com esses dois, pois é impossível falar de um sem citar o outro. O Estado de Israel foi fundado em 1948 e desde então faz parte da ONU. Entretanto, 28 dos 193 países membros das Nações Unidas não o reconhecem. A maior parte deles pertence à Liga Árabe. Ao mesmo tempo, temos o Estado da Palestina, que disputa territórios com Israel. Ele é representado pela Organização para a Libertação da Palestina e, embora não seja um Estado membro da ONU, possui, juntamente com o Vaticano, o status de membro observador. Atualmente, o Estado da Palestina é reconhecido por 138 estados, juntamente com a Santa Sé. O conflito aqui é que, basicamente, os dois países tentam existir em uma mesma área. As fronteiras traçadas pela ONU para a criação de Israel já não são respeitadas há muito tempo, em decorrência das guerras travadas entre os árabes e os israelenses. No fim das contas, ambos os países possuem reconhecimento limitado, com 28 não reconhecendo Israel e 55 não reconhecendo a Palestina. Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte declarou sua independência em 1948 e, mesmo fazendo parte da ONU, não é reconhecida por dois países, Japão e Coreia do Sul, que reivindica todo o território controlado pela Coreia do Norte. Paralelamente, temos a Coreia do Sul, que não é reconhecida por apenas um estado, a sua vizinha Coreia do Norte, que também reivindica o seu território. Ou seja, ambos os governos querem toda a Península Coreana. Chipre e Chipre do Norte. A República do Chipre conseguiu sua independência em 1960, ocupando então um assento nas Nações Unidas. Porém, um único país não reconhece a soberania dessa nação, e esse país é a Turquia. A verdade é que o Chipre está dividido em dois, Chipre e a República Turca do Chipre do Norte, que declarou independência em 1983 e é tida como um estado fantoche da Turquia, uma vez que é o único país a reconhecê-la. A razão para todo esse problema é que uma minoria turca da ilha queria que ela fosse anexada à Turquia, enquanto a maioria de origem grega era contra. No fim, os cipriotas gregos saíram vencedores e o país conseguiu sua independência. Hoje, infelizmente, é totalmente dividido ao meio, com uma zona tampão da ONU dividindo os dois lados da ilha em virtude dos conflitos. China e Taiwan. Aqui temos outro caso bastante complicado. A República da China surgiu em 1912 após a queda do Império Chinês. Porém, o problema ocorre após a Guerra Civil, com a República Popular da China sendo proclamada em 1949. O governo da República da China se instala na Ilha Formosa, também chamada de Ilha de Taiwan, e desde então passaram a existir duas Chinas, uma continental e uma insular, onde cada uma reivindica o território da outra. Até 1971, a República da China, também chamada de Taiwan, ocupava lugar na ONU, como sendo a China legítima. Porém, acabou perdendo o posto para a China continental, que passou a ser considerada a verdadeira China. E embora muitos países mantenham algumas relações diplomáticas não oficiais com Taiwan, apenas 14 deles o reconhecem como Estado soberano, e são esses 14 que não reconhecem o governo da China continental.
Na verdade, quem reconhece um não pode reconhecer o outro. E só para lembrar que os Estados Unidos não reconhecem Taiwan, embora mantenham relações bastante estreitas. Saara Ocidental. Aqui temos uma região já bastante abordada no canal. Bom, em 1975, a Espanha largou sua última colônia na África e que logo foi invadida e anexada pelo Marrocos. Um ano depois, um movimento político chamado Frente Polisário declarou formalmente a independência do território, e é claro que o Marrocos não reconheceu essa declaração, iniciando um conflito bélico com esse novo país. No fim, o Marrocos saiu vitorioso e passou a controlar grande parte do território, assim como suas maiores cidades e regiões ricas em recursos. O seu governo e grande parte de sua população estão em exílio em campos de refugiados na Argélia. O país não é membro da ONU, mas é reconhecido por 39 países e é membro da União Africana. Apenas os Estados Unidos reconhecem a soberania marroquina sobre esse território. Além dele, nenhum outro reconhece. Kosovo. O Kosovo declarou independência da Sérvia em 2008 e atualmente é reconhecido por 98 nações. Esse país ainda não faz parte das Nações Unidas, mas já integra o Comitê Olímpico Internacional, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o que já é um importante passo para que futuramente passe a ser reconhecido por mais países. A Sérvia não reconhece a soberania desse país e continua alegando que esse território é seu. No final da década de 90, a região passou por duas guerras contra a então Iugoslávia, que em 2003 passou a se chamar Sérvia e Montenegro. Em 2006, Montenegro tornou-se independente. 2 anos depois, foi a vez de Kosovo. Agora, vamos para a conflituosa região do Cáucaso, Ossétia do Sul e Abecásia. Como essas duas regiões possuem história similar, vou citar elas de uma única vez. Bom, a Geórgia fazia parte da União Soviética e após sua dissolução, essas duas regiões optaram por declarar independência, a fim de manter proximidade com a Rússia ou até mesmo de passarem a fazer parte dela. Em 1991, a Ossétia do Sul declarou independência e é reconhecida por 5 estados membros da ONU e outros 4 que não fazem parte. Já em 1999, foi a vez da Abecásia e atualmente é reconhecida por 6 estados membros da ONU e 3 que não são membros. Em 2008, a Rússia ajudou essas duas regiões na guerra contra a Geórgia. E atualmente, o governo da Geórgia declara esses 2 territórios como ocupados militarmente pela Rússia. Armênia. Embora independente há muito tempo, a Armênia não é 100% reconhecida. Um único país não a reconhece. E você pode pensar, possivelmente é a Turquia ou o Azerbaijão. Bom, errado. Embora esses 2 países não possuam relações diplomáticas com a Armênia, eles a reconhecem, diferente do Paquistão, que além de não possuir relações, também não reconhece o país. A razão disso é que o Paquistão apoiou o Azerbaijão na primeira guerra de Nagorno-Karabakh. E falando em Nagorno-Karabakh, chegamos na República de Artsakh. Conhecida anteriormente como República de Nagorno-Karabakh, a República de Artsakh declarou independência em 1991. Perante a comunidade internacional, essa região pertence ao Azerbaijão e nenhum Estado membro da ONU a reconhece. Essa região é habitada por povos armênios e a Armênia incentiva a independência desse território. O problema é tanto que recentemente os 2 países entraram em conflito bélico, com milhares de mortos. A soberania dessa nação só é reconhecida por 3 estados não membros da ONU: Abecásia, Ossétia do Sul e Transnistria, que falaremos sobre ela agora. Transnistria. Essa região é um estado separatista da Moldávia
e fazia parte da República Socialista da Moldávia, estado que pertencia à União Soviética. Mas bom, parece que as pessoas do local não aceitaram bem o fim da União Soviética, e hoje é a única região do mundo que mantém a foice e o martelo em sua bandeira. A esperança deles era de se unir ou de se aproximar da Rússia, e com isso declararam independência em 1990. Porém, em 1992, uma guerra contra a Moldávia foi iniciada e um cessar-fogo foi assinado com a ajuda da Rússia, que desde então mantém tropas de paz na região. Atualmente é reconhecida por 3 estados não membros da ONU: Abecásia, Artsakh e Ossétia do Sul. E, por fim, Somalilândia. O nosso único representante africano nessa lista é a Somalilândia, que declarou independência em 1991, alegando ser o sucessor do antigo estado da Somalilândia, um país de curta duração que existiu em 1960, quando o antigo protetorado britânico da Somália ganhou total independência, mas acabou se unindo ao recém-independente protetorado italiano da Somália, formando o território da Somália que conhecemos. E dessa lista, esse é o único território que não é reconhecido por nenhum estado membro ou não membro da ONU. E você aí, conhece mais algum território com esse status de não reconhecimento? Deixa aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal. E por hoje é só, até a próxima. Valeu, é nóis, fui!